Fala pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Doutor Teia, dentro do canal de Aletou no YouTube. É mais uma vez um prazer enorme estar aqui com você. E eu fico muito feliz e honrado em você estar me acompanhando aí nesse novo programa, que já é um grande sucesso. Eu fico muito feliz por conta da sua audiência. E hoje, mais uma vez, o nosso programa tem um convidado muito especial. Você que quer saber, primeiro, a respeito da declaração do imposto de renda agora em 2024, eu vou estar com uma pessoa que vai falar muito sobre esse assunto, dicas muito especiais, e nós vamos também falar de um assunto também interessantíssimo, que é a questão da isenção de tributos para pessoas com deficiência. Então, se você também se enquadra nisso, se conhece alguém, fica comigo, porque o assunto hoje é muito interessante. Márcio Rogério, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? É uma honra estar aqui com você, tá? Muito obrigado. Eu sei que você vai trazer muitos assuntos interessantes para nós, né? Então, Márcio, mais uma vez aqui, eu quero deixar aí o convite para que você esteja conosco aqui outras vezes, mas sem dúvida nenhuma, hoje o assunto é muito interessante, que é a respeito da questão do imposto de renda e também da questão de isenção de tributos para pessoas com deficiência. Seja muito bem-vindo, Márcio. Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade. Eu sou contador, tenho o escritório Monte Alegre. Estamos aí há mais de 20 anos. E estamos na época do imposto de renda. Sim. Então, estamos aqui para tentar ajudar de alguma forma, com alguma dúvida. O momento ideal, né, Márcio? Exatamente. Estamos bem no centro da questão. Exatamente. Márcio, o Márcio contador, o Márcio proprietário de um grande escritório aqui em Franca e região, que atua aí, eu acredito que praticamente em todo o estado de São Paulo e até no Brasil, né? Hoje, sim, com a questão, São Paulo, alguns estados. a questão até da facilidade que a tecnologia nos trouxe, né? Hoje você é nacional, né? Exatamente. Então esse Márcio a gente já conhece, mas eu queria conhecer o Márcio Rogério. Olha, lá na sua infância, juventude, quais eram as aspirações que você tinha? Realmente você sempre teve essa veia para a contabilidade, para os números, para exatas, ou isso foi acontecendo com o tempo? Conta um pouquinho para nós lá, desde o início, na sua juventude, no início da sua vida adulta, como que o Márcio chegou a ser hoje o que o Márcio é, o grande contador, o grande empreendedor? Bom, Fabrício, facilidade para números foi uma coisa desde muito cedo. Como diziam na época, né? Hoje em dia não acontece. 6, 7 anos era o rei da tabuada da escola, Sim. Esse tipo de coisa. Então, os números, a matemática, o raciocínio lógico sempre foi uma coisa muito presente, né? Na adolescência veio a paixão pelas artes plásticas, pela pintura, que é uma coisa que eu pratico como um hobby, né? Porque Brasil ser artista plástico... Entendi. Mas foi um sonho, Márcio, quando na juventude de viver disso? Sim, na juventude das artes plásticas. Na primeira juventude, sim, aquela vontade. Arquitetura era um sonho também. Sim. E na época não era um curso para qualquer um. Sim. Há 40 anos atrás, vamos dizer aí, né? Mas eu sempre tive essa facilidade com números. Sim. E foi caminhando para essa área. Aí escolhi a contabilidade, estava em dúvida administração, economia, contábeis. Eu já achei que a contábeis abrangia um pouco de cada uma de todas. E foi uma escolha interessante. Sim. E foi um longo caminho até chegar a ser realmente profissional, né? Entendi. Fui funcionário muito tempo de vários escritórios e até chegar o momento de ter o próprio negócio. E sempre trabalhou nessa área da contabilidade, Márcio? Ou não? Alguns momentos foi necessário, às vezes, sair um pouco para poder até, de repente, financiar esse sonho, né? No início não foi bem só a contabilidade, né? Abrangia várias áreas, né? Até as artes plásticas entrou nesse meio aí, de alguma forma, que é uma paixão, realmente é uma paixão. Sim. E até chegar, realmente, eu consegui ter o próprio negócio, conseguir caminhar, captar clientes, né? Que é uma constante,
que não é uma coisa que para. Sim. Você cada dia está conquistando um, outro. Sem dúvida. E a gente pensa muito nessa questão de a indicação, que eu acho que é muito interessante. Sim. Um cliente leva a outro. Então, não existe para nós cliente pequeno, cliente médio, cliente grande. Existe cliente. Que bacana. Então, o pequenininho, dono do barzinho, vai ter o mesmo tratamento de um grande empresário. Entendi. Porque todos têm potencial para chegar lá, né? Com certeza. Então, a gente sempre segue essa linha. Entendi. Todos são iguais e têm o mesmo critério. Márcio, então conta um pouquinho do Márcio para nós, artista, né? Artista plástico. Qual é o que você gosta de fazer? O que você hoje ainda faz, Márcio? Você ainda Eu tem ainda faço. Hoje estou numa parte mais de hobby, né? Uma coisa o que é mais? A questão mais ligada à pintura, esculturas? Pintura. No meu caso, é pintura. Eu trabalho com algumas técnicas de pintura. Sim. Pintura a óleo, acrílica, alguma coisa com desenho. Que legal. Gosto bastante. Você tem facilidade com desenho também? Ou Tenho, mas eu sou mais da pintura. Da pintura. Eu falo que eu sou mais da pintura. Que então legal. A criação é mais a pintura. E o que você gosta de pintar, Márcio? Olha, eu fiquei muitos anos na parte mais figurativa, né? Essa coisa mais realista, mais acadêmica. E fui automaticamente me indo mais um pouco pro moderno, pro abstrato. Que bacana. Mas eu gosto de tudo. Sou apaixonado desde a arte clássica até o modernismo. Eu sou apaixonado. Que bacana. É cores, interessante, né? É gostoso a gente conhecer esse outro lado de um grande profissional, um grande empresário. Eu digo que é o lado lúdico da coisa, né? Que permite você ser livre, né? A arte deixa você livre. Sem dúvida. E você usa até como terapia, Márcio? É como terapia, realmente. Então, a terapia é pintar ouvindo música. Então, essa é a minha terapia. E a atividade física também é muito importante, né? Claro. Porque o nosso trabalho realmente exige. Exige que seja exato, né? Uma coisa mais técnica. Né? E tem o lado humano também, lógico. O contador hoje é um psicólogo. Muito. É um pouco de cada coisa. Muito. Não, sem dúvida nenhuma. Márcio, um pouquinho então também do seu empreendimento. Quando que surgiu o Escritório Monte Alegre? Quantos anos vocês estão na área? Qual é o tipo de cliente que te procura? Ou é algo pulverizado? São de todos os ramos? Qual o nicho que você tem atuado? Fabrício, eu estou na área realmente como empresário por volta de 20 anos. Sim. Né? Eu fiquei bastante tempo como individual, né? E eu tenho duas amigas que eram individuais também. Depois de um tempo, elas montaram um escritório, que é o Monte Alegre. Sim. Certo. E elas ficaram nesse escritório por volta de 9, 10 anos, as duas. E surgiu depois da amizade, tudo a vontade de centralizar num escritório só. Entendi. Você está sobrecarregado, eu estou sobrecarregado. Por que a gente não abre um escritório? Vamos agregar todos os nossos clientes, captar mais clientes, né? E isso vai para 10 anos. Então eu estou como Monte Alegre, vamos dizer, há 10 anos. Mas o escritório Monte Alegre, por volta de 20. Entendi. Né? E estamos caminhando juntos aí, crescendo juntos. E qual é o tipo de cliente que vocês trabalham, Márcio? As minhas sócias, elas começaram mais com a parte rural. E eu fazia muito mais a parte comercial, a parte médica, parte industrial. Interessante. Então foi uma junção, né? Então hoje a gente abrange várias áreas. Várias áreas. Desde Continua, o rural. Então, ainda com o rural. A gente tem bastante, 50% rural, vamos dizer assim. Que interessante. E 50% pulverizado aí. Serviços, comércio, indústria, que a gente tem menos é a indústria. A gente tem muito serviço e comércio. Entendi. E rural. Entendi. Né? É o mais forte nosso. Indústria é uma pequena parte, mas atendemos também. Entendi. Né? Interessante você trazer essa questão do rural, porque muitas vezes a gente não tem essa consciência de que, primeiro, né, o produtor rural ele é um empresário. Ele é um empresário, pessoa física. E na grande maioria, hoje a concentração de trabalho de um produtor rural, ela é muito maior e muito mais, vamos dizer assim, abrangente do que era no passado. Muito mais. Né? As exigências vão crescendo também, né? Sim. E é uma área, por exemplo, na nossa região, né? A economia, a parte agrícola
muito Brasil, no caso, Entendi. né? E Franca é realmente um polo, né? Rural muito forte. Ô, Márcio, o pessoal que você trabalha é um tipo de cultura específica ou também tá pulverizado essa cultura aqui na região? Tá pulverizado, mas ainda temos aí, vamos dizer, 60% café na nossa região. O café ainda é muito forte aqui na região. Muito forte. E a tendência, eu acredito que seja cada vez mais, porque estão pensando no café hoje também como um produto com valor agregado, né, Márcio? Sim, claro. Né? Deixou de ser apenas aquele produtor simplesmente que mandava para o armazém para ser comercializado e hoje ele produz ali um café e com uma série de requintes, os cafés especiais, nossa, cresceu bastante essa área também. Nós temos alguns produtores certificados. Que bacana. Com cafés de qualidade. Que bacana. Cresceu bastante. Muito interessante. E é um diferencial muito grande, né? É um diferencial. Realmente. Que bom. Ainda exportam bastante, Márcio? Bastante também. Bastante exportação. A região de Franca exporta bastante. Sim. Temos também a região de Minas, temos grandes produtores em Minas. Uhum. São Paulo e Minas é onde a gente tem mais clientes. A parte rural, Minas Gerais, a gente tem uma grande parte. Sim. Bastante interessante. Na questão do serviço, é algo mais específico ou também é pulverizado o tipo de cliente que te procura? É pulverizado. Mas eu tenho uma grande parte de médicos, né? Então você também tem esse nicho Essa de mercado. Essa parte médica é um nicho assim, que a gente domina muito bem. Márcia, quais são as maiores demandas aí que você tem observado que os médicos têm tido aí nessa questão, principalmente na questão da escrituração, da contabilidade? O que você observa? A parte médica hoje ela está muito precisando de ter uma redução de carga tributária. Então, uma empresa médica hoje ela tem várias possibilidades. Sim. Então você tem que estudar muito bem onde ela se encaixa, que a parte de impostos de serviço, você sabe, ela é pesadíssima. Sim. E a parte médica tem várias formas que você pode estudar, caso a caso, né? Então, nada é muito protocolado exatamente. Então, seu caso, o outro caso. Então, você tem diversos produtos para oferecer vamos analisar o seu caso, serviço, como é a sua médico, pessoa física, ou sua clínica, qual a forma de tributação que melhor encaixa para você. Sim. E hoje a gente também tem muito uma luta aí na justiça para conseguir a redução da carga tributária, né? Sim. De algumas empresas médicas, equiparação ao hospital. Sim. Mas é um trabalho árduo. Sim. Muita dificuldade para resultados. Mas realmente é uma busca que grande parte dos profissionais liberais, não só médicos, mas grande parte dos profissionais liberais tem ido atrás, né, Márcio? Porque realmente a carga tributária é muito pesada. Hoje, por exemplo, só um exemplo prático, por exemplo, o médico pessoa física hoje, muitas vezes ele está compensando virar uma empresa, uma clínica. Uma clínica, mesmo que seja só o médico, uma enfermeira, não precisa ser grande. Sim. É um ponto que ele vai reduzir bastante a carga tributária. Entendi. Então, às vezes, o médico pessoa física, a gente estuda o caso. Uma clínica para você é o melhor caminho. Entendi. Sua redução cai até 50% de impostos. Então, é uma diferença grande, né? Então, tem todos esses pontos. Interessante. É assim. Que bom. Márcio, vamos aproveitar então agora, nós estamos na época da declaração do imposto de renda. Estamos aí no olho do furacão. E eu acredito que você deve estar com muito serviço. Bastante. E a tendência agora, na medida que vai chegando próximo a data final de entrega, né? Estamos aí no final do mês de abril, até no final do mês de maio, é a entrega da declaração. Conta para nós aí como é que é o dia a dia nessa época de declaração de imposto de renda, quais são as demandas, o que o pessoal tem te procurado quais são as preocupações, né? Tanto da pessoa jurídica como da pessoa física. Conta pra gente um pouquinho. Então, com essa tabela congelada aí mais de 10 anos, né? Quase 15 anos, realmente a maioria das pessoas caíram na retenção. Sim. Então, agora teve uma pequena correção ano passado, finalmente, né? Sim. E que muitas pessoas ainda já conseguiram se livrar um pouquinho. Então, hoje foi muito pouco, né, Márcio? Comparado a todo o índice inflacionário que nós tivemos nos últimos tempos, a correção foi muito pequena, né? Para você ver uma pessoa ganhar 30.600 num ano ter retenção, eu acho difícil, né? Sim. Então, hoje, a partir de um rendimento tributável de 30.639,
para o ano de 2023. Você já é obrigado a declarar o imposto de renda. Mas pode acontecer também de um funcionário, a gente se atenta muito a isso. Porque temos que pensar no pequeno também, claro, né, Fabrício? Claro. Pensar no social. Então, principalmente os nossos clientes, a gente sempre está atento com os funcionários, tudo. Com a questão, às vezes a pessoa tem lá 30.050, ela não está obrigada, mas ela teve uma retenção lá por causa de férias, uma coisa ou outra, de 300, 400 reais. Às vezes menos até. Mas vamos entregar. Mas que para ele faz diferença. Vamos entregar a sua declaração, você cobra um precinho simbólico, porque é um direito seu, né? Sim. E você pensa, uma pessoa que tem um salário pequeno, 200, 300 reais, faz muita diferença. Faz. Então, a gente tenta pensar muito no lado social também, sabe? Do direito das pessoas, de tentar ajudar o pequeno, como ajudar o empresário, mas o seu funcionário também tem os direitos dele, vamos ser justos. Sim. Então, a gente está sempre atento. Que bom. Então, o prazo agora parece que oficialmente vai ser maio, né? Porque já é o 5º desde 2020, desde a pandemia. Desde a pandemia que passou para provavelmente pra 31 de maio, aí, né? eu acho que ele vai oficializar 31 de maio. Sim. Né? Mas Sim. é bom não deixar para a última hora. Sim. A gente sempre se atenta. Começou dia 15 de março. Dia 14 eu já estava cobrando todo mundo. Gente, vamos levar documento, não vamos deixar para a última hora. O quanto antes, né? Aí chega no final de maio, de abril agora, no caso, a gente já tem uma grande parte entregue. E vamos correndo atrás dos outros, né? Não deixar para a última semana, para os últimos 15 dias. O mais rápido possível, melhor, né? Se tiver a restituir também vai vir nos primeiros lotes. Sim, quanto antes melhor. Quanto antes melhor. Né? Ô Márcio, é claro, você como contador, sem dúvida nenhuma, traz aí um trabalho diferenciado, né? O que você tem observado na prática é a importância do profissional especializado no auxílio das pessoas na declaração do imposto de renda, ou não? Isso está sendo cada vez mais tranquilo e está sendo de forma cada vez mais intuitiva? O que você tem observado na prática? Olha, Fabrício, na prática, existem muitos mecanismos aí de facilitação, né? Mas para você realmente fazer uma declaração clara, objetiva, muitas vezes você precisa, sim, do profissional. É importantíssimo. É importantíssimo. A gente costuma dizer o seguinte, nos últimos 10 anos, vamos dizer 10 anos para menos, a tecnologia evoluiu de uma forma, assim, assustadora. Sim. Né? E ocorre uma coisa oposta, porque o trabalho do contador ele triplicou com as facilidades. Entendi. Então, é uma profissão aí que realmente demanda muito trabalho. Entendi. Muito. E é interessante, né? Porque eu vou dizer como leigo no assunto. Talvez há um tempo atrás, ou às vezes até um pouquinho da recente, a sensação que nós tínhamos era que o mercado estava saturado. Sim. Né? Ou seja, a gente às vezes perguntava para alguém, o que você quer fazer? Eu queria fazer contabilidade, mas... Cara, tá cheio de contador aí em toda esquina, né? Então, na verdade, você tá trazendo uma informação que tá indo na contramão dessa realidade. Então, que bom, né, Márcio? É bom. Que bom. Realmente é uma área que tem bastante campo. Bastante campo. Só que você trouxe algo muito específico também. Olha, não adianta ser qualquer profissional. Você tem que se especializar para poder se destacar no mercado. Se especializar em algumas áreas. Claro que ninguém domina tudo e nem dá conta de tudo. Sim. Então, se você pegar alguns nichos, né? Por exemplo, a gente se especializou muito em rural. Muito em parte médica, em comércio. Porque você consegue também trazer um trabalho de qualidade para os seus clientes. Então, se você já sabe todas as demandas, as exigências, né? Você consegue atender melhor o profissional. O empresário, no caso, né? Que interessante. Por exemplo, eu comentei com você da indústria. A indústria a gente tem pouco. Sim. Porque não é uma área que a gente especializou exatamente na indústria, entendeu? Mas fazemos, sim. Mas temos aqueles nichos que a gente está mais centrado. Entendi. Entendeu? Entendi. E isso é importante também, é importante. Porque você consegue trazer um trabalho de maior qualidade, sim, né? E entregar realmente um produto
sabendo aquilo que você tá entregando, né, para o seu cliente. Isso é importante. Exatamente. Márcio, um grande questionamento que eu, sem dúvida nenhuma, eu acredito que você deve ter nessa época de declaração de imposto de renda, embora o ano todo, principalmente para os seus clientes especificamente, e eu creio que você já deve até fazer todo um trabalho o ano todo, na verdade, a declaração do imposto de renda para o contador não é só no mês de março, abril e maio, né? Muito pelo contrário, é o ano todo. Você já se prepara para tudo isso, né, Márcio? Claro. Então, mais uma vez, ressaltando a importância do trabalho do contador para essa questão, né? Sim. Não, aliás, para várias outras, né, Márcio? Mas e essa questão do imposto de renda, sem dúvida nenhuma. Você já vai preparando o seu cliente para isso. Sim, claro. Mas eu acredito que talvez uma das maiores questionamentos que você deve receber, nesse momento especificamente, mas o ano todo, são as deduções. Sim. Né? Quais são aí, Márcio, as principais deduções que eu, como pessoa física, ou a empresa, como PJ, pode fazer na sua declaração de imposto de renda? Sim, Fabrício, as principais deduções que realmente você consegue aquela dedução de 100%, sem dúvida alguma, são as despesas médicas. Uhum. Despesas médicas, despesas com dentistas, Sim. fisioterapeutas, uhum. certo? Esse tipo de despesa você da realmente saúde. É 100%. Uhum. Despesa com educação dos filhos, mas aí tem um limite, né? Mas basicamente a despesa médica. Sim. Dentistas também, claro. Dentistas, médicos, clínicas. Então a gente sempre aconselha o nosso cliente, é esse trabalho do ano todo que eu digo. Foi consultar, tal, você tem direito à sua nota, ao seu recibo. Sim. Né? Então vai te ajudar no imposto de renda. Porque acontece demais, né? Chegar na época do imposto de renda. Ah, mas eu gastei 10 mil com médico. Cadê? Em abril e maio, como que você vai pegar uma coisa lá do ano passado? É bem complicado. Entendi. É bem complicado. Como eu sou contador também das empresas médicas, eu sei da dificuldade que é. Né? Porque às vezes fez uma negociação lá atrás, eu não preciso de recibo, eu não quero esse recibo. Mas na hora que aperta no imposto de renda, eu quero o recibo. Entendi. Mas aí a empresa médica lá também já fez a contabilidade dela, Sim. já fez as declarações dela. Então eu acho que tudo deve ser conversado na hora, no momento do procedimento. Então eu aconselho muitas pessoas a sempre falar, eu vou precisar declarar imposto de renda, eu preciso dessa despesa médica. Na hora que eu for conversar com o meu médico, com a secretária dele, já passa toda a sua situação. Para não acontecer lá em abril, maio do outro ano. Para você, aí você tem que chegar correr um atrás, problema não vai conseguir encontrar. Muitas vezes não é possível, né? Entendi. Muitas vezes não é possível. Então, mais uma vez, reforçando isso, né, Márcio? Essa declaração do imposto de renda é o ano todo. Ela começa 1º de janeiro do ano anterior. Né? Exatamente. Então, a de 2025 começou em 1 de janeiro de 2024. E olha só, é uma coisa que, assim, eu acho que até para nós, assim, né? O primeiro ouvido é o nosso, né, Márcio? Da gente se policiar nesse sentido. Claro. Porque, de fato, se deixar para o último momento, a gente não consegue. Às vezes vai buscar, liga pro médico, ou pro dentista, ou para quem te prestou serviço, olha, eu já mandei para contabilidade, ou a gente não consegue encontrar, já ou recolhi impostos, ou já fiz declarações. Não tem como quando você não exige a nota fiscal, ele não tem como fazer isso de forma retroativa mais. Né? Porque no passado existia muito isso, né, Márcio? Né? Às vezes até a venda de recibo, de nota fiscal. Hoje isso não existe mais. Hoje existe todo um cruzamento, né? Hoje você não consegue fazer mais isso. Não consegue. Hoje existe todo um cruzamento, já as declarações são mensais. O médico declara tudo que ele recebeu com os CPFs. Sim. E já é cruzado automaticamente. Hoje, para a Receita, eu digo, para a Receita bater na sua porta... Quer dizer, comprovante é muito raro, né? Ela tem tudo na mão. Então, é tudo cruzamento eletrônico. Tudo inteligência artificial. Aí. Sim. Então, bateu. Perfeito. Então, a gente... como eu faço tanto da empresa... dos dois lados, dos médicos, a gente já vai amarrando. Exatamente. E a gente até evita muito problema. Sim. Bastante então, aquela prática do passado hoje é praticamente impossível. Olha, praticamente. Então, hoje a malha aí é um último caso. Sim. Último caso. Sim. Então, nos preocuparmos muito com isso também, porque se deixar para a última hora a gente não consegue. E não adianta comprar recibo, porque não vai dar certo. Não. Muito pelo contrário. Né? Tanto para o profissional que emite isso de forma irregular, como para você também. Você vai procurar um problema tentando resolver outro. Sim. Então, e vai caindo. Não tem como. Vai cair. Não é aconselhável. Exatamente. Márcio, e agora eu acho que assim, um assunto também que nossos
espectadores estão aí curiosos, né, para saber a respeito de a isenção de tributos para pessoas com deficiência. Né? O que você consegue trazer para a gente? Então, primeiro, acho que é uma grande curiosidade que muitos nós temos. Olha, Márcio, na declaração de imposto de renda, a pessoa com deficiência tem alguma isenção? Olha, Fabrício, no caso de deficiência, exatamente, não temos. A legislação, infelizmente, está falha. É uma luta, né, dos advogados para conseguir tudo isso. A única prioridade que elas têm, na verdade, na fila de restituição, os primeiros lotes, né? Mas a isenção mesmo, infelizmente... O que temos aí é a questão do ICMS na aquisição de veículos. Sim. Isso está bem claro já, né? No caso do imposto de renda, só para doenças graves, realmente. Sim. O caso específico do câncer, que é o que mais, né, pega. Algumas outras doenças graves, tuberculose, HIV, desde que a pessoa receba o benefício do INSS. Então não é simplesmente então não é toda a renda. Não é toda a renda, é um ponto importantíssimo. Por exemplo, eu tenho uma doença grave, mas eu trabalho para uma empresa. É rendimento tributável normal, sem qualquer tipo de isenção. Suas retenções, entendeu? Então não tem esse tipo de isenção. É para benefícios, aposentadorias do INSS, auxílio doença, e pode acontecer de vir retido. Acontece muito, na verdade. Muito. Aí você tem que juntar o laudo do seu médico, comprovando essa doença. No próprio site do meu INSS tem um link. Documentação tudo eletrônica. Tal. Automaticamente vai deferir ou não o seu pedido. Perfeito. Na maioria dos casos vai deferir, porque realmente existe a comprovação. E um detalhe muito importante. Mas eu tenho a doença há 8, 10 anos e sempre descontou meu imposto de renda. Você tem direito a tentar restituir os últimos 5 anos. Sim. Então, você tem um direito retroativo aí. Desde que você prove que essa doença tem 5 anos. Exatamente. Você tem que ter uma documentação médica comprovando que, desde lá de trás, você já tinha o direito dessa isenção. Então, nós já tivemos casos assim na prática. Que legal. Então, tem um senhor que a gente teve um caso recente, ele conseguiu restituir de 3 anos, um valor até considerável. Que bom. Aí, nesse caso, o que você faz? Você primeiro providencia toda a documentação, certinho. Aí você vai retificar essas declarações, colocando aquele rendimento tributável como rendimento de moléstia grave. Automaticamente vai gerar um crédito para você lá do retido. Sim. Que, na verdade, você pagou. Você vai cair na malha. Divergência. Aí, nesse momento, fazemos o processo. Entendi. Comprovando realmente que você tinha essa doença. Que interessante. E, na maioria dos casos, aí, quase 100%, que interessante, é aprovado e você vai receber. E a partir do momento que você faz a primeira vez o trabalho, automaticamente... Depois já começa dali para frente. Esse rendimento começa a vir como isento. Que interessante. Como isento. Então, vamos dar uma dica aí para quem tá nos assistindo, ó. Então, todos aqueles que têm doença grave, né? Câncer, tuberculose, cardiopatia grave. Tem até uma lista. Tem uma lista, né? Uma lista grande. Enfim. Tem direito à isenção do imposto de renda, mas apenas sobre benefícios previdenciários. Isso, benefícios previdenciários. Se você tiver casas de aluguel... Esquece. Ou tiver um trabalho, esquece. Vai ser tributado. Então, ou seja... É possível, então, a gente pedir a isenção do imposto de renda, porém, né, tem que ter uma documentação médica comprovando isso. E é possível, então, a gente conseguir retroagir... Mas até 5 anos. Até 5 anos. Desde que seja doença pré-existente lá. Que você tenha comprovação também de documentação médica que lá atrás você já tinha o problema de saúde. Exatamente. E que já poderia ter solicitado a isenção lá atrás. E é uma coisa que acontece demais, viu, Fabrício? Muitas pessoas não conhecem isso. Às vezes ela conheceu agora e até foi lá, solicitou essa isenção e conseguiu. Mas às vezes ela tem um dinheiro a receber lá. Exatamente. E aí todo um trabalho em conjunto com o contador, olha que bacana que você está trazendo para nós, com o contador, ou seja, porque de forma administrativa você consegue todo esse procedimento, e se eventualmente isso não for possível, aí é possível nós ajuizarmos uma ação na justiça, pleiteando aí essa isenção. Exatamente. Que interessante, Márcio, que interessante. E com relação então à pessoa com deficiência,
Não entramos, então, na questão parte do imposto de renda, não. Nós vamos entrar na questão mais na aquisição de veículo. É o que existe muito na prática, do né? IPI, ICMS. ICMS. E alguns estados a questão do IPVA. Isso, IPVA do também. IPVA. IPVA entra também. No estado de São Paulo. O estado de São Paulo tá uma bagunça. Tá. Né? Mas tem essa possibilidade. Eu tenho caso até na família. Tá uma bagunça aqui no estado de São Paulo. Problemas assim, conseguiu isenção, depois cobra de novo IPVA, vai pra dívida. É. Você é uma luta para comprovar, eu tenho esse direito. Porque assim, até 2019, 2020, a legislação ela era muito abrangente. E eu acho que o governo começou a notar que por ela ser abrangente demais, só que aí, vamos restringir. Claro. Mas fizeram uma restrição também extremamente brusca. Sim. Né? E aí vieram uma série de liminares na justiça. E aí tá uma bagunça, Márcio. Tá uma bagunça. Tá, realmente. Então, assim, a questão do IPVA aqui no estado de São Paulo... Mas vai a dica, né? Ou seja, então uma pessoa com deficiência pode, então, solicitar a isenção de impostos na aquisição de veículos. Sim. E também na questão do IPVA. Isso. Né? Ô, Márcio, me parece que para compra também de alguns produtos ligados à própria deficiência em si, como, por exemplo, aquisição de cadeira de rodas, assim, até é possível também, mas é um pouco mais burocrático, né? É mais burocrático, você vai ter que entrar com processo. Aí que é na hora do procurar profissional, né? Sim. O advogado, o contador, o advogado. Porque é sempre assim, o advogado e o contador se completam, né? Exatamente. Exatamente. É muito importante esse trabalho em conjunto. Se completam. Muito mesmo. Né? E muitas vezes acabam entrando em conflito desnecessariamente. Desnecessariamente, a gente fala isso. E eu costumo dizer que são amigos ali, porque eles um depende do outro. Exatamente. Um depende do outro. Exatamente. Que bacana. Às vezes o contador na parte técnica dele, o advogado com a parte da lei, né? A parte... As brechas. Sim, interessantíssimo. Sim. Então, um trabalho em conjunto é ideal. Que bom, Márcio. Ideal. Que bom. Márcio, obrigado. Eu que agradeço. Pelas suas dicas aqui. Né? Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, nós vamos precisar de você aqui mais vezes. Né? Poder ajudar. E não só nesse momento da declaração do imposto de renda, mas eu acredito que em vários momentos no decorrer do ano. E esse reforço que você trouxe para nós, né? A declaração do imposto de renda ela é feita o ano todo. E a importância de um profissional especializado na área da contabilidade para que você tenha toda essa preparação. Então, muito obrigado por essas dicas, Márcio. Tá? E espero que você nos visite aqui mais vezes. Eu que agradeço, Fabrício, a oportunidade. Estou à disposição. Né? E reforçando, pessoas com deficiência, com doenças graves, procurem seus direitos. Sim. Então, a dica que eu dou, vá atrás do seu direito. Se for seu direito, você vai conseguir. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Seria isso. Então, Márcio, muito obrigado mesmo pela sua agradeço. presença. E quero agradecer a você pela audiência aqui no nosso programa Doutor Teia, dentro do canal de Aletou. Quero te agradecer muito e peço aí que você comente, compartilhe, traga aí suas sugestões. Se você gostou desse assunto, leve aí para seus amigos, familiares, principalmente nesse momento que é tão importante, tá? E eu quero muito agradecer a tua audiência. Um beijo enorme, fica com Deus e até mais.